Nós seguimos falando aqui sobre o projeto Encontros, que promove shows, oficinas culturais, atividades gratuitas no metrô de São Paulo, com a Lia Pinheiro, que é diretora da Cinemagia, que é uma agência cultural parceira do metrô nesse projeto que acontece desde 2010. Você diria, Lia, que a partir dessas atividades propostas, como, por exemplo, as oficinas culturais, você falou de música, de criação de bonecos, acontece um despertar cultural na população? Tem também essa função o projeto? Tem. O projeto, desde o seu princípio, tem essa preocupação e eu diria até que é uma missão sociocultural. Na verdade, ele é tanto de despertar e acesso para os usuários do metrô, porque a programação é totalmente gratuita, né? Então, ele tem essa função de acessibilidade cultural também para o público e usuário do metrô. E assim também como para os artistas, que ele é uma vitrine para os novos artistas. Então, a gente também tem essa preocupação de receber material de quem quer participar, analisar, de músicos e assim, e desde a partir do princípio que a gente acha que tem a ver com a ideia do projeto, a gente também abre esse canal para a pessoa poder mostrar o seu trabalho, poder chegar até o público. Então, sim, eu acho que tem essa função sociocultural das duas partes, tanto de vitrine como para os artistas, como para o público, de acesso gratuito à cultura. Ainda mais no meio da rotina, no meio do dia dela, eu acho que sim, a pessoa vai se despertando, vai criando curiosidade, vai buscando saber aonde mais ela pode ter acesso àquilo. Com certeza ela tem... E é um projeto que atinge pessoas de todas as idades. Todas as idades, todas as classes sociais. Isso acaba sendo importante, inclusive, para as crianças, né? Que muitas vezes não têm acesso. Todas as idades, todas as classes sociais, de todo o perfil. Na verdade, o projeto, ele tem essa preocupação de todas as atividades serem livres, porque a gente está num espaço que é público e onde todas as pessoas estão circulando, independente do horário, né? Então, toda atividade, ela é livre. Então, qualquer momento que uma criança, um idoso ou um jovem estiver passando por ali, ele vai poder se interessar e vai ter alguma coisa para ele. Você falou de missão, e aí eu queria que você contasse um pouquinho a história da Cinemagia, que tem uma questão aí de democratização cultural, inclusive do cinema. Isso, a Cinemagia, a agência cultural, ela nasceu há mais de 10 anos atrás e, inicialmente, ela nasceu com foco em cinema, né? A nossa ideia era levar cinema para quem não tinha acesso de cinema. Então, tirar um pouco o cinema dos centros urbanos, onde tem as salas, essas salas que você tem acesso, convencionais de cinema, e levar para um público que não tinha acesso. Então, desde periferia até cidades do interior que não tem sala de cinema. O projeto hoje ele já circulou, acho que, eu não vou saber precisamente, mas quase 1.000 cidades em todo o país. Com realização de sessões gratuitas de cinema e fora de São Paulo, fora do eixo das grandes cidades, a grande parte do público que frequentou essas salas nunca tinha ido ao cinema. E se fascinam com a supertela. Você deve ter histórias incríveis em relação a isso, Temos pessoas que ainda foram para uma cidade grande, mas idosos que nunca tinham ido numa sala de cinema e que se emocionam a primeira vez de ver o filme numa tela grande. Porque, na verdade, não ir ao cinema não quer dizer que ele nunca tenha assistido um filme, porque hoje você tem a TV. Mas tem essa magia dessa cultura do cinema, né? E que muitas pessoas ainda não conhecem, não tinham acesso. E como é que a Cinemagia leva o cinema até essas populações? Que estrutura? A gente tem uma estrutura de uma caravana mesmo de cinema. Que a gente monta o cinema inteiro, desde de locais fechados, pequenos, até locais ao ar livre, grandes. Então, desde 100 a 1.000, 2.000 pessoas por sessão. E conta com tudo, cadeira, tela, projeção, equipamento de som, passarelas para entrada de público, pipoca, enfim, o cenário tudo completo que a gente encontra do no cinema aqui do exatamente. Alguns uma situação um pouco mais inusitada, que é isso, a gente já montou cinema na praia de Copacabana, então em cenários que você não encontra
numa sala convencional. E que deixa o espaço ainda um pouco mais especial. É uma estrutura para quantas pessoas, Lia? Na verdade, a gente tem estrutura desde 100, 200 pessoas até 1.000, 2.000 pessoas. E como é que isso é? Por que é possível acontecer? Vocês devem ter parceiros para que tudo isso aconteça. Tem. Durante esses 10 anos da Cinemagia, a gente já teve vários parceiros que levaram essas caravanas pelo Brasil. Né? A gente tem alguns projetos que foram feitos através da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que possibilitou também o patrocínio de algumas empresas para a gente levar. Foram grandes empresas, eu posso citar algumas, por exemplo, com a Monsanto, a gente fez quase 300 cidades durante 5 anos de projeto. A gente fez também o ano passado, junto com a State Grid, que é uma concessionária de energia, a gente fez pequenas cidades de Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Então, assim, a gente também é isso, a gente leva para o Brasil inteiro, então desde o norte ao sul do país. E quem é que pensa na programação para essas populações, especificamente para essas pessoas que nunca foram ao cinema? Quer dizer, o que vocês apresentam para eles? Qual é o primeiro impacto? A gente tem, geralmente, uma programação, ela é desenhada ali, pensando um pouco o público que vai ter na sessão. O público local. E também o que a gente quer passar. Tem um pouquinho, às vezes é mais voltado para crianças, então tem mais um cunho de educação social, sustentabilidade. Outros não, são só entretenimento mesmo, então é para a família toda. Então, é um filme de sucesso de bilheteria. Então, a curadoria, ela mais ou menos, ela depende um pouco de cada projeto e de qual que é o público que a gente vai assistir, a gente vai atender. Mas a gente tem, na verdade, um acervo enorme que a gente acaba ajudando na curadoria, mas também a gente divide isso um pouco com as cidades. A gente desenvolve parcerias com as prefeituras locais também. Quer dizer, a prefeitura acaba se envolvendo, de certa forma, até para trocar, falar, olha, eu acho que é legal trazer esse tipo de filme, esse tipo de linguagem. Existe esse diálogo? Existe esse diálogo. Inclusive para a escolha dos espaços, né? Porque a gente está falando que a gente leva para cidades do Brasil inteiro. Então, assim, a gente não consegue entender como todas essas cidades funcionam. Então, a gente busca a parceria do órgão público local, seja da prefeitura, seja da Secretaria de Educação ou de Cultura, justamente para buscar entender melhor aonde que vai funcionar melhor o cinema, então, aonde que a gente vai montar ele, qual que é a programação mais sensível para aquela população, se a gente deve fazer para as crianças, se não, vamos fazer para a família de uma maneira geral. Então, a gente também tem essa preocupação de fazer as ações sempre para atender realmente a cidade. A gente não chega, monta e passa. A gente tenta atender realmente aquela população daquela cidade. Nós estamos conversando hoje com a Lia Pinheiro, que é diretora da Cinemagia, uma agência cultural parceira do metrô, que promove aí o projeto Encontros, com shows, oficinas culturais, atividades gratuitas em estações do metrô de São Paulo. Lembrando que estamos ao vivo, você pode participar do programa também, com perguntas, comentários, pelas redes sociais. No Facebook, a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou você escreve uma mensagem para o nosso e-mail, espaço@jovempan.com.br. Até já!